Bora lá? Como é que foram de feriado aí? Bom demais. Deu bom, deu bom. Deu bom? Estudaram muito, foi? Com Fazer a certeza. chamada. Oi. Dia 6 foi o quê? Ah, foi a prova, né? Vou colocar aqui, senão não... Avaliação. Falando na prova, tem uns aí que não enviaram não, né? Que não fizeram não. Então, vamos fazer segunda chamada, viu? Segunda chamada é uma prova escrita de todo o conteúdo. Então, complicado. Carlos. Daniel. Presente. Eduardo. Elias. Presente. Gustavo. Presente. Jefferson. Jefferson. Estava aí, ué. Só colocou e vazou, foi? É assim mesmo, Jefferson? Vou botar falta. Tá respondendo? João Vitor. Presente. Mayra. Vai botar falta pra mim, não, professor. Tô aqui. Cadê? Quem? Eduardo, rapaz. Ah, coloquei presença. Dizendo o Jefferson, que não tá aí. Só colocou aí de disfarce aí. Mirelle e o Alisson. Esses três aqui eu lembro, eles não entregaram. Mayra não fez a prova, o vídeo, né? Nem Mirelle, nem o Alisson. Teve outra aqui, eu acho que esse Eduardo também não. Presença pro Jefferson aqui, só para... Se ele não aparecer, daqui a pouco eu vou tirar. Seis, tem 8. Ah, por comigo 7, apresentação, beleza. Bom, hoje vamos iniciar a segunda parte da nossa matéria, né? Que é a parte de eletricidade e muito importante para futuras disciplinas que vocês ainda vão cursar, né? Que são instalações elétricas e instalações prediais, né? Então, assim, essa parte que eu vou começar a ensinar agora é importante para elas. Vai subsidiar essas disciplinas, entenderam? Vão ser conceitos físicos que vocês vão precisar mais lá na frente. Por isso que eu peço que vocês prestem atenção e qualquer dúvida pode perguntar aí, viu? A matéria vocês já tiveram a noção lá no ensino médio, já viram essa parte de eletricidade, conceitos de tensão, resistência, corrente, esses conceitos físicos aí, mas que a gente agora vai abordar de uma forma mais voltada
para a área da engenharia, né? Lá no ensino médio a gente vê um pouco geral esses conceitos, mas aqui vou frisar de novo esses conceitos, porque embora muitos aí tenham esquecido, né? Então vou frisar de novo esses conceitos e vou direcionar algumas aplicações para a área da engenharia. Ok, Jefferson, já coloquei presença lá para você. Entenderam? Então vamos lá. Na minha tela aí, estão vendo? Enxergando de boa? Dá o feedback. Sim ou não? Sim. Beleza. Então, para estudar eletricidade, a gente tem que vir aqui, ó, nesse carinha aqui, no átomo, para entender um pouco, né? O átomo, ele é composto por, basicamente, prótons e nêutrons e elétrons, né? Prótons, nêutrons e elétrons. E esses elétrons que ficam aqui sempre na extremidade, ó, de um átomo, é esse carinha aqui, o elétron, que nesta matéria a gente vai estudar, né? Por quê? Todo átomo, como vocês sabem, tem elétrons, né? Toda matéria é composta de átomos. Então, com isso, como os átomos possuem elétrons, aí vai depender da matéria, que aí, dependendo da constituição dessa matéria, vão ter materiais que são muito condutivos, né, que são condutores, e vão ter materiais que são do tipo isolantes, ok? Nos materiais condutores, que eu posso destacar aqui os metais, os elétrons livres, eles se locomovem mais facilmente. Eles ficam aqui nas extremidades se locomovendo, ó. É mais fácil essa locomoção dos elétrons em materiais condutivos, ou seja, nos metais principalmente. Por outro lado, existem materiais que esse movimento dos elétrons é mais complicado, entendeu? É mais difícil esses elétrons se locomoverem. E por ser mais difícil essa locomoção, não é? Que aí a gente vai ver daqui a pouco um conceito físico de corrente elétrica, vocês vão ver que por esses elétrons não se locomoverem facilmente, o material ele acaba sendo do tipo isolante, um material que não conduz eletricidade, ok? Então, basicamente, eu posso aqui definir dois tipos de materiais, um condutivo e um isolante. O material condutivo é aquele onde os elétrons se locomovem mais facilmente, dando origem aí a uma corrente elétrica, ok? Dando origem à eletricidade em si. O outro material, que é o isolante, já não há essa movimentação muito fácil, e isso aí faz com que impeça o movimento da corrente elétrica, impeça os elétrons de se locomoverem, com isso cessando a corrente elétrica, cessando a eletricidade. Beleza? Então, em cima do átomo, nós vamos estudar os elétrons, ok? E como eu disse, esses elétrons, né, aqui os materiais que eu acabei de citar aqui, ó, o condutor e o isolante, né, exemplos de condutores, cobre principalmente, cobre, metais em geral, mas o cobre é o que a gente vai usar mais aqui na parte de eletricidade, porque é um material bem comum usado como condutor elétrico nas instalações elétricas, tanto residenciais, quanto comerciais, prediais, industriais, e por aí vai. E exemplo de materiais isolantes, borracha, plástico, né? São materiais que é difícil esse movimento dos elétrons. Então, diante disso aí,
Eu quero apresentar aqui para vocês 3 grandezas físicas para a gente estar discutindo aqui alguns conceitos, que é a tensão elétrica, corrente elétrica e a potência elétrica, ok? Esses conceitos aqui, que eu vou estar iniciando agora com vocês, vou estar trabalhando mais um pouco, a gente vai ver lá no 6º período e na disciplina Instalações Elétricas. Então, assim, para você fazer um projeto elétrico, você precisa entender esse conceito de tensão, de corrente e de potência. Resistência também é importante. Beleza? E daqui a pouco eu também vou introduzir esse conceito. Então, a corrente elétrica, representando aqui pela variável I, ó, vocês vão... Qualquer equação, qualquer fórmula, tiver um Izinho lá, ó, for da área da eletricidade, essa variável está associada à corrente elétrica. A variável U ou V vai estar associada à tensão e a variável P vai estar associada à potência elétrica. Então, olha lá. Vamos imaginar aqui, ó. Olha essa figura aqui. Imagine que isso aqui é um condutor, né? Pode ser um cabo ou um fio de cobre, onde inicialmente os elétrons, né? Porque por ser um material e que constitui com átomos, né? Toda matéria tem átomos, existem os elétrons neles, né? Então, inicialmente, esses elétrons estão desorganizados, como mostra aqui na imagem. Aqui, ó. E na medida em que há uma tensão elétrica, ou seja, há uma força eletromotriz ou uma força propulsora que impulsiona esses elétrons, né? Então, na hora que um condutor desse tipo está na presença de uma tensão elétrica, esses elétrons começam a se organizar e a se movimentar em uma direção. Veja aqui que agora, antes eles estavam desorganizados, né, batendo em tudo que é lado aqui, e agora, com a presença dessa força, com essa tensão elétrica, eles começam a se movimentar em uma direção, organizadamente, beleza? Então, qual a definição de corrente elétrica? Baseado nisso aqui, ó, a corrente elétrica nada mais é que o movimento desses elétrons organizadamente aqui, ó, em uma malha, em um circuito fechado, ok? Então, a corrente elétrica é o movimento dos elétrons, em um circuito. E o que é que ocasiona esse movimento? O que é que faz com que esses elétrons se movimentem? A tensão elétrica. Então, a tensão elétrica é uma força, vamos dizer assim, que proporciona esse movimento desses elétrons. Beleza? Mas isso só vai ocorrer, ó, esse movimento dos elétrons, se o material for do tipo condutor, viu? Porque se o material for isolante, esses elétrons não têm facilidade de locomoção, como eu falei antes. E com isso aí não há corrente elétrica, não há passagem da corrente elétrica. Por isso que num projeto elétrico residencial, quando a gente for fazer um projeto elétrico, nós trabalhamos em cima de condutores, nós trabalhamos em cima de cabos, de fios de cobre, por exemplo. Que são materiais condutores, relativamente barato em relação a outros condutores, e onde os elétrons podem se movimentar tranquilamente. Beleza? Então, até agora eu já apresentei um conceito de tensão e corrente elétrica. Daqui a pouco, pessoal, vou mostrar um site aqui, eu acho que eu já tinha mostrado para vocês, é lá do Colorado, da Universidade do Colorado, e tem algumas simulações aqui
certo? Então, eu vou colocar aqui uma ou duas para a gente entender um pouco esses conceitos que eu estou abordando aqui, graficamente, para ver uma coisa assim, eu não vou dizer assim uma prática, mas uma forma virtual de ver as coisas, de visualizar as coisas. Por exemplo, visualizar o movimento dos elétrons passando pelo condutor e tudo isso aí, beleza? Daqui a pouco eu mostro isso aí para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho os dois conceitos que eu acabei de mostrar. Tensão, que é a força que impulsiona os elétrons livres nos fios, né, ou nos condutores em geral. A unidade de medida para representar a tensão vai ser o quê? O V, que é o volt, ok? Então, toda vez que você vê essa unidade volt, ou um Vzinho, tensão, está relacionado à tensão. Não chama de voltagem, não, porque voltagem é um termo mais, vamos dizer assim, mais informal para tensão. O termo técnico correto seria tensão elétrica e não voltagem elétrica. Eu vejo muitos engenheiros aí falando a voltagem. Não, não é a voltagem, é a tensão. Tensão elétrica. A voltagem que o pessoal fala é porque vem da unidade de volt. Beleza? Então, a tensão é, por exemplo, 220 volts, que é a nossa tensão da nossa rede elétrica das nossas residências. Ok? Já a corrente elétrica, como eu defini aí, ó, é o movimento ordenado dos elétrons livres nos fios ou nos condutores. E qual a unidade de medida de corrente elétrica? É o Azinho, é o ampere. Ampere ou amperes, né? Porque aí se forem mais. Então, o A representa corrente elétrica, unidade de medida ampere, e o V, volt, tensão. Outra coisa que também é importante, não chamem a corrente elétrica de amperagem. Eu escuto muito isso. Ah, amperagem. Amperagem é um termo muito informal. Chama de corrente elétrica. Unidade de medida, ampere ou amperes. Aí depende de quantos. Muito bem. Antes de apresentar o outro conceito, que é a potência, vamos entender aqui um pouco a resistência elétrica, né? Porque a resistência elétrica é muito importante também nos nossos projetos elétricos, ok? Por que eu estou dizendo que é importante nos projetos elétricos a resistência? Porque se vocês observarem, os próprios condutores, que são os fios ou os cabos que ligam a lâmpada a um interruptor, que ligam com a distribuição a uma tomada, esses fios ou esses cabos, eles possuem resistência. Cada fio desse tem uma resistência. E é importante vocês entenderem o conceito de resistência. O que essa resistência vai influenciar no seu projeto elétrico. Entenderam? Então, se entender esse conceito, depois lá na frente, quando a gente estiver dimensionando esses cabos ou esses fios, vai ficar mais claro. Então, por enquanto, ó, o que seria uma resistência? Resistência, olha o nome, resistência, barreira, uma barreira, ok? Então, essa barreira, né, diante de um condutor, imagine que os elétrons estão percorrendo um condutor e encontram uma barreira, encontram uma certa resistência. O que vai fazer? Esse movimento dos elétrons vai diminuir, ó, porque vai ter uma barreira aí no meio. Ok? Então, todo condutor possui uma resistência. E dependendo de sua resistência, vai influenciar diretamente na corrente elétrica. Como a gente vai ver daqui a pouco aqui, através dessa lei de Ohm. Beleza? Então, a resistência elétrica, pessoal,
ela pode ser utilizada, por exemplo, para diminuir a intensidade da corrente elétrica. Ou seja, eu tenho uma corrente elétrica alta, elevada, ou uma tensão também, e eu quero diminuir esse valor. Como é que eu posso fazer isso? Através de resistência. Eu posso criar um circuito, colocar uma resistência maior. Se eu coloco uma resistência maior, eu freio esse movimento desses elétrons. Então, eu diminuo a intensidade da corrente desses elétrons, entendeu? Então, assim, às vezes, quando a gente precisar, eu tenho uma corrente grande, elevada, eu vou precisar trabalhar na minha resistência aí. Aí, tanto faz para mais ou para menos. Aí vai depender da aplicação. Ok? A resistência elétrica também tem outras aplicações, como, por exemplo, eu posso usar um efeito conhecido como efeito Joule, que tem nas resistências, que transforma energia elétrica em energia térmica, ou seja, em calor, para aquecer uma água. Então, se vocês observarem no chuveiro elétrico, possui uma resistência lá, e essa resistência está com essa função de quê? De aquecer a água através do efeito Joule, né? Então, através do efeito Joule, essa resistência, todo material resistivo, ele produz calor, tem um calor elevado, né? Então, ocorre que esse aumento de temperatura aí é utilizado para aquecer a água, por exemplo. Então, só aqui eu já dei duas aplicações de resistências, ó. Uma, por exemplo, para aquecer água, através de um chuveiro, ou aquecer qualquer coisa. Se você pegar aí um ferro de passar, se você pegar uma chapinha para passar no cabelo, um forno, tudo aí vai envolver o calor, que é uma das aplicações da resistência. Uma outra aplicação seria essa de impedir ou limitar a intensidade da corrente elétrica, beleza? Então, a resistência é uma barreira. É uma barreira, e quanto maior for essa barreira, quanto maior for essa resistência, menor é essa corrente elétrica, ok? Quanto maior a resistência, menor é a corrente elétrica. E isso aí quem está dizendo não sou eu, não. Quem disse isso há muito tempo atrás foi esse carinha aqui, ó, Ohm, um físico matemático que estudou pela primeira vez a relação entre a tensão elétrica e a corrente elétrica. Ok? Então, o que o Ohm observou? Que a tensão é diretamente proporcional à corrente elétrica. Ou seja, quanto maior a tensão, maior é a corrente. Quanto maior é a corrente, maior a tensão, né? E quanto menor é a tensão, menor é a corrente. Beleza? Se diminuir aqui, diminui aqui. Se aumentar aqui, aumenta aqui. E essa grandeza de proporcionalidade, ó, é a resistência. Okay? É a resistência. Ou seja, depende do material que é envolvido, né? Dependendo do material, eu tenho uma certa resistência, e aí vai ter materiais com mais resistências e outros materiais com menos resistência. Por exemplo, um isolante, um material isolante, uma madeira, é um material altamente resistivo, ou seja, tem uma resistência muito, muito grande. Então, como eu tenho uma resistência muito grande, se você passar aqui a corrente, a resistência por lado de lá, ó, dividindo, já que aqui está multiplicando, ó, e se a resistência é muito grande, o que acontece com a corrente? A corrente é muito pequena, ou seja, em materiais isolantes, a corrente é muito, muito pequena. Praticamente zero. Beleza? E em materiais condutivos,
condutores, a resistência é muito pequena. Se a resistência é muito pequena, a corrente elétrica aí circula tranquilamente. Então, a unidade de tensão, como eu já falei, é o volts, representado pela letra V. A unidade de corrente elétrica é amperes, ou ampere, representado pela letra A. E a unidade de resistência, como eu falei aí, é o ohms, representado por essa letra grega aqui, ômega, ou uma ferradura de cavalo, ó. Ok? Então, aqui eu tenho tensão, resistência, corrente, e essa aqui é a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Alguma dúvida até aí? Tranquilo, né? Então, antes de prosseguir aqui, deixa eu colocar aqui no... Vamos ver esse, depois a gente vai ver o da lei de Ohm. Só enquanto carrega aqui, eu vou buscar aqui um copo de água. Espera aí, só um minuto. Ai, não carregou. Ó, aqui nessa imagem, ó, dá para ver aí? Sim. Eu tenho aqui uma bateria, que essa bateria, que pode ser uma pilha, ela vai produzir aquela força, né? Então, ela vai fazer com que os elétrons se movimentem. E vocês observem aí que aqui é uma resistência, certo? Uma resistência é um cabo, um fio, e eu estou ligando aqui numa bateria. O que está acontecendo aqui com os elétrons? Olha só, os elétrons estão se movimentando. Ó. Vem os elétrons aqui, proveniente aqui dessa força eletromotriz, que essa é a minha bateria. E aí, ó, tá vindo os elétrons, olha só os elétrons, aí passando aqui na minha resistência. E tá circulando aqui, ó, no meu circuito. Na medida que eu aumento a minha tensão, tá, que por enquanto está em 2,88 volts, o que vai acontecer com os elétrons? Eles vão circular mais livremente, ó. Então, ele vai aumentar a corrente elétrica, consequentemente, vai aumentar esse fluxo de elétrons aqui, ó. Se eu aumentar minha se aumentar minha tensão aqui, ó, vou aumentar aqui para 12. Aumentou. Não sei se visualizou bem aí. Deixa eu ver se dá para diminuir. Tá mais devagar. Que eu posso regular, ó. Então, a tensão 12 volts, eu tenho uma corrente elétrica maior aqui. Ok? Corrente elétrica aqui, ó. Se vocês observarem, aqui, ó, um amperímetro, que é um equipamento para medir corrente elétrica, tá medindo uma corrente aqui de... Isso aqui é 10, 20, 30, 40, 30, né, ó? 30, não sei se está em amperes, miliamperes, porque depende dessa resistência aqui. Beleza? Só para ter uma ideia. Vamos ver outra aqui, que era aquela lei de Ohm.
Aqui, ó. Colocar aqui o site, o chat. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, tá aí no chat. Então, olha só aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho minha equação, que é a minha lei de Ohm, que diz o quê? Que V ou U, né? Tanto faz. A gente viu lá na apostila que era um U, mas tem alguns autores de livros que colocam V. Então, V é igual a R vezes I, ou I vezes R, tanto faz. Aqui eu posso regular minha tensão, que no caso aqui está em 4,5 volts, e aqui eu posso regular minha resistência, que no caso aqui está 500 ohms. Então, por essa equação, ó, V é 4,5, R é 500, quanto vale a corrente elétrica? É só dividir o V dividido pelo R, né? Que no caso aqui deu 9 miliampere, ok? É só dividir 4,5 por 500. Vou ver aqui, ó. Eu testei esse recurso aqui que está aparecendo aqui para mim. Vou ver se dá para aparecer aí para vocês. Iniciar um quadro. Vamos ver aqui, calma aí. Tá vendo esse quadrozinho aqui ou não? Sim. Deixa eu testar isso aqui. Isso apareceu agora. Laser. Tá. Vamos lá. É 4,5. Ixi, negócio ruim. Dividido por 500. Não, muito ruim. Igual. Eu só dividir aqui na calculadora, só para ver. Zero vírgula 009. 0,009. Ou, isso aqui é ampere, viu? Porque aqui é minha corrente. Ou, se eu andar a vírgula aqui, ó, 1, 2, 3, 9 miliampere. Não gostei. É bom que o laserzinho aqui, ó, é 4,5 dividido por 500, 0,009. Muito. Não sei, só se for para desenhar aqui, porque. É bom para desenhar, porque para escrever é ruim. Posso aqui também, né? Beleza. Ah, tem outra coisa aqui também que apareceu hoje. Deixa eu ver se funciona isso aí. Enquete. Iniciar uma enquete, fazer uma pergunta. Eu vou colocar aí e ver se aparece aí para vocês, viu? Qual a unidade de medida a vamos lá. Lançar. Lancei.
Tá aí uma enquete aí, responda aí para mim, para ver se aparece normal aí para vocês. Botei. Voltei também. O meu não apareceu, não, velho. Não apareceu, não? Mas vocês estão vendo minha tela aí também? O meu não apareceu. Não apareceu. Onde foi? Quem votou, viu aonde? Tá em Apareceu cima do lado da no conversa. chat. Apareceu no chat aqui também. Ali em cima. É Cats. Aí tem o chat, aí tem esse novo botãozinho. É só clicar nele e em Cats. Aí aparece. É porque eu tô no No e-mail. celular? Tô vendo pelo e-mail. Pelo e-mail? E daí? Aqui, ó. Vem cá, ó. Você vem aqui, ó. Ó, tá vendo aqui onde tem o chat? Não tem esse triângulo, quadrado, um círculo? E pelo celular também. É, não sei se no celular vai aparecer, mas quem tiver no computador, ó, clica No meu aqui. celular não apareceu. Ah, e parece que já. Não, subiu não. Então só dois que conseguiram aí, não foi? É. Tem Deixa eu ver como se eu pelo celular ver? dá. Tem como eu ver quem foi que votou? Assim, Eu acho que não. tem. Não aparece. Clica Acho que em. é só finalizar a enquete. Eu acho que Vou Vamos se. finalizar. finalizar a enquete. Eu vou finalizar então. Não aparece não. Não aparece não. Não. Aí vamos ver o que é que tem mais. Deixa eu ver aqui. Enquete, perguntas e respostas, salas temáticas. Deixa eu ver aqui. Fazer, já é possível enviar uma pergunta, fazer uma pergunta. Alguém faz uma pergunta aí. Por isso aqui. Alguém faz uma pergunta aí, só para eu... Opa! Você fez a pergunta, foi pelo chat? Não, foi pela aquele Não. mesmo... Apareceu aí para você, foi? Foi. Aham. Tá, que dia é hoje? Aí como é que responde? Aí, no caso aí você faz a pergunta e eu devo responder aqui, né? Sim, deve ser. Aí o que que é isso aqui? Marcar como oculta, marcar como responde. Que dia é hoje? Hoje é dia 13 de outubro, terça-feira. Maravilha. Não gostei da pergunta e marquei como respondida. Apareceu o que aí? Só apareceu um pezinho aqui. Respondido. Tá. Respondida. Então, beleza, vamos ver essa última coisa aqui, antes de eu passar. Salas temáticas. Digite e arraste o nome de um convidado para movê-lo entre as salas. Ah, quer dizer que eu posso dividir vocês em grupo, né? Então vamos lá. Gustavo e Jefferson, Daniel e João, Vitor. Não é possível atribuir alguns participantes às salas temáticas por estarem fora de sua organização ou usando dispositivo incompatível. No caso, Elias e Carlos Eduardo. Como que arruma isso? Você Aí está vê, tem participando que. com o quê? É com o Oi? e-mail da instituição. Ah, tá. O meu tá com o e-mail da Entrei. instituição, tá não? Tá O não, meu né? não tô com o e-mail da instituição, não. Também Mas não. vai Tá não. ver é porque não tá com coisa. E eu tô com o celular também. Tem que ver se Celular. tá atualizado. Elias, você com celular? Eu tô com o celular. Acho que é atualização. Deve Daniel, ter você que tá com celular? atualizar. Alguém Tô com mais o tá com celular. celular? Tô com o celular. Hã? Tô com o celular. Uai, Vai ver, tem que atualizar lá o aplicativo para poder. tem alguma coisa, ó. Carlos e Elias não tá deixando, não. Deixa eu criar aqui só para ver o que que foi aí. As salas estão ativas. Ixi, será que eu botei os outros dois para fora? Tá tirando todo mundo da sala, professor. Tá tirando o pessoal da sala? Não, eu vou cancelar isso aí, peraí. Vê se vocês voltaram aí.
que foi que houve? Eu fui Ué. pra outra sala. Eu fui Eu pra fui outra de vez. sala. Eu ri muito. Ah, Eu fui. vocês ficaram em outra sala? Foi. Aham. Mas comigo, eu tava na sala ou não? Não, Não. só tava eu. A minha sala só tava eu. Na minha tava eu e o Daniel. Aí apareceu um botão aqui pra mim voltar pra essa sala aqui. Ah, beleza. Não, depois eu vejo isso aí. Bom, vamos voltar para cá. Então, ó, a lei de Ohm aqui, ó, se você pegar esse valor da tensão V, deixa eu ver se está apresentando a tela, tá. Se você pegar o valor de V e dividir pela resistência, ó, 4,5 dividido por 500, vai te dar 9 miliamperes. Ok? O que acontece se eu aumentar a tensão? Olha lá, ó, tô aumentando a tensão, ó. Aumentei a tensão aumentei para 9. O que aconteceu com a corrente elétrica? Também aumentou. Né? Por quê? Porque isso aqui é proporcional. Ó. Quanto maior a tensão elétrica, maior é a corrente elétrica. Se eu aumento aqui, eu aumento aqui. Se eu diminuo aqui, eu diminuo aqui. Isso aqui é diretamente proporcional. Olha só, eu diminuí a tensão, ó. Diminuí a tensão, a corrente elétrica também diminuiu. Ok? Vamos ver o que acontece na resistência. Vamos mexer na resistência. Aquilo que eu falei, ó. Quando eu tenho uma resistência alta, grande, o que acontece? Eu tenho uma resistência grande, olha a minha corrente, diminui. Por quê? Porque uma resistência alta é uma barreira, impede a passagem da corrente elétrica. Agora vamos ver o que acontece quando eu diminuo minha resistência, ó. Olha a corrente elétrica aumentando, ó. Ó, olha só, olha só. Ixi. Diminuir minha resistência, olha a minha corrente elétrica. Por quê? Eu já não tenho resistência, então as correntes, os elétrons circulam mais facilmente. Explodiu. Musiquinha invocada, mas beleza. Entenderam? Então aqui só para entender essa questão de proporcionalidade de diretamente ou inversamente. Tensão, corrente, resistência. Qualquer cálculo aqui, ó, é usar essa fórmula. Se eu tenho tensão e tenho corrente, quero a resistência, passa para lá dividindo, você tem a resistência. Se você quer a corrente elétrica, você passa a resistência dividindo. Se você quer a tensão elétrica, você multiplica a corrente pela resistência. Essa aqui é a minha primeira lei de Ohm. Ok? Então, nessa primeira lei de Ohm, nós vimos aí que a tensão e a corrente elétrica são proporcionais. Ó. Se eu aumento a tensão, eu aumento a corrente. Se eu diminuo a tensão, a corrente diminui. Essa é a primeira lei de Ohm. Existe uma segunda lei. A segunda lei de Ohm, deixa eu procurar ela aqui para mostrar aqui para vocês. Ela Ohm, não satisfeito só com essas experiências, ele começou a pesquisar um material condutor, né? Por exemplo, o que influencia a sua resistência? Será que o tamanho de um material, né, vamos supor, de um condutor, vai influenciar? Né? Imagine que eu tenho um fio que vai ligar, que vai sair lá do quadro de distribuição da minha casa até uma lâmpada que vai estar lá no final da casa. Então, vou ter o quê? 30 metros, 60 metros de distância. Esse comprimento desse condutor, ele vai influenciar na minha resistência? Vocês acham que influenciam ou não? Segunda lei de Ohm aqui. Sim ou não?
Sim, influencia. Olha só. Então, o que o homem fez? Imagine aqui um condutor ou um fio, um cabo, né? Desse formato aqui, ó, cilíndrico, ok? Então, aqui é o comprimento do meu fio, representado pela letra L. A área, esse A significa a área da seção transversal do condutor, ou seja, essa área aqui, ó, se você der um corte no fio ou no cabo, ó, deu um corte aqui, ó. Essa área, que é circular, é representada aqui pela letra A. E também eu tenho uma outra variável aqui, que se chama ρ, essa letra grega se chama ρ, que representa a resistividade do material. Ou seja, dependendo do tipo do material que é feito, né, cada material tem uma resistividade. Ok? Então, os metais que são condutivos, eles têm uma resistividade boa. Né? Assim, resistividade não, na verdade é o contrário, ele tem uma condutividade boa, ele tem uma resistividade alta, né? Porque, não sei se vocês entenderam aí o que eu falei. O metal tem uma condutividade boa, que é o inverso da resistividade, entendeu? A condutividade indica que quanto maior essa condutividade, que é melhor, o material conduz, né? Os elétrons circulam mais facilmente. E quanto maior a resistividade, é o inverso, é pior para os elétrons circularem. Então, elementos do tipo isolante têm uma resistividade alta. Elementos do tipo condutores têm uma condutividade elevada. Beleza? Então, o que o homem, que era um físico, estudou esse tipo de material? Primeiramente, ele verificou o tamanho. O que acontece com um condutor desse tipo? Se esse comprimento desse cabo for maior, a resistência aumenta ou diminui? Vamos lá. Olha, se eu aumentar aqui o tamanho do cabo, ó. Aumentei o tamanho do cabo. O que aconteceu com a resistência? Aumentou. Quanto maior o cabo, ou o condutor, o fio, maior a resistência. Olha só, vou diminuir o tamanho, ó. Ó a resistência diminuindo. Ok? Então, quanto menor o tamanho, menor é a resistência. Quanto menor. E isso em termos de projeto elétrico, né, eu preciso ter uma resistência pequena. Por quê? Porque eu preciso que minha corrente elétrica circule normalmente. Ok? Por isso que cabos muito grandes, 30, 60 metros, já vai ter que influencia na sua resistência. A resistência já não é mais próxima de zero, e aí a gente vai ter que fazer um cálculo lá mais na frente, né, levando em consideração essas resistências. Muito bem. Então, o que nós vimos? Nós vimos que o comprimento de um condutor influencia na resistência. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto menor o comprimento, menor a resistência. Isso aqui é diretamente proporcional. Agora vamos entender um pouco a área. O que vocês acham que acontece aqui quando eu aumentar a minha área ou diminuir minha área? O que vai acontecer com a resistência? Olha só, pela essa fórmula aqui, ó, já dá para notar que isso aqui é inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior a área, menor a resistência. E quanto menor a área, maior a resistência. Ok? Então, vamos ver aqui. Eu vou aumentar minha área.
Olha só, o fio está mais grosso. Aumentei a área, tá vendo? A área da seção transversal. O que aconteceu com a resistência? Se eu aumentei a área, a resistência diminuiu. Agora vamos diminuir a área. Estou diminuindo a área. O condutor está mais fino. O que acontece com a resistência? Aumenta. Ok? Aí eu pergunto para vocês. Deixa eu tirar daqui. Quem tem a resistência elétrica maior? Quem é mais resistente? É um fio grosso ou um fio fino? Do mesmo material e do mesmo comprimento? É o grosso ou o fino? Fino. E os outros? Como é que é aí? Repete. Quem tem a maior resistência? Quem é mais resistente? O condutor é o cabo grosso ou o cabo fino? O fino. Fino. Bem, porque, ó, são inversamente proporcionais, ó. Tá vendo? O fino aqui eu tenho uma resistência maior. Agora, olha o grosso. O grosso tem uma resistência menor. Significa dizer, pessoal, que quanto mais grosso, aqui, ó, o cabo, o condutor, melhor é para os elétrons circularem aqui, ó. Tem muito mais espaço para eles circularem. Por isso que num projeto elétrico, muitos eletricistas, quando estão executando, vai, não, põe aí um condutor, um cabo de 4, de 6 milímetros quadrados, de 10. Quanto mais grosso, melhor. Verdade, quanto mais grosso, melhor. Né? Em termos da condução da eletricidade. O problema é que é mais caro. Mais caro. E a função do engenheiro é essa, é fazer um dimensionamento correto, um dimensionamento adequado, para que não haja desperdício de dinheiro. Né? Então, você tem que dimensionar de acordo com as normas técnicas, de forma a ter segurança, em primeiro lugar. Então, se eu conseguir dimensionar um cabo mais fino e que seja compatível com a corrente elétrica que vai circular por ele, é beleza, porque aí eu vou baratear meu projeto. É só vocês pesquisarem aí nessas lojas de materiais elétricos, quanto é um fio de 10 milímetros quadrados e um fio de 1,5, só para você ver a diferença no preço. Né? Então, quanto mais grosso, mais caro. Então, nós vimos aqui, ó, que a resistência, ela depende do comprimento. Quanto menor, maior a resistência. Quanto menor o comprimento, menor a resistência, já que isso aqui é diretamente proporcional. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Também depende da área, aí já é inversamente proporcional. Quanto menor a área, maior a resistência. Quanto maior a área, menor a resistência. Além dessas duas grandezas, o condutor também depende do material que é feito. Né? Por exemplo, cobre, alumínio, ouro, prata. Cada metal desse tem a sua resistividade. Ok? Então, quanto mais alta essa resistividade, ó, maior a resistência. Quanto menor a resistividade, menor a resistência. Ou seja, materiais do tipo condutor têm uma baixa resistividade, certo? Porque os elétrons circulam mais facilmente. Materiais do tipo isolantes
tem uma alta resistividade, porque a resistência aumenta. A resistência aumentando, eu já tenho dificuldade de se movimentar com meus elétrons. Entendido isso aí? Que a resistência depende dessas três grandezas aqui, ó, depende do comprimento, depende da área e depende do material. Essa fórmula, vocês viram lá no ensino médio. Ó, a fórmula da R, da resistência, que é Rho, é a minha letra grega, Rho, L, A. Rho, L, A. Não esqueça disso aqui, que aí vocês nunca vão esquecer dessa fórmula. Beleza? Pegaram a minha mensagem implícita aí, ó. Rho, L, A. Ficou de boa aí, né? Ai, ai. Nunca esqueça essa fórmula. Beleza. Ficou faltando a definição de um outro conceito, né? Eu defini aqui, ó, corrente, tensão, resistência, e agora eu vou falar um pouco sobre potência, beleza? E aí, com isso, a gente encerra a aula de hoje. A aula de hoje é introdutória dessa parte de eletricidade. Então, hoje eu falei mais sobre conceitos físicos, né? Estou mostrando aqui para vocês algumas coisas assim de formas simbólicas, gráficos, simulações. Próxima aula a gente já trabalha um pouco mais algumas equações em cima disso aí. Algumas outras leis que tem aí. Beleza? Então a potência elétrica, o que seria uma potência elétrica? E algumas equações, depois a gente vê isso aí. A potência elétrica, pessoal, basicamente, vamos dizer assim, eu tenho a potência aparente, que é uma potência total. Essa potência aparente, ela é dividida em duas partes, duas parcelas. A primeira é a ativa, a segunda é a reativa, ok? Então, essa potência ativa é a potência mais conhecida aí por vocês, é aquela potência que produz um trabalho. Exemplo, uma lâmpada. Quando você liga uma lâmpada, o brilho dessa lâmpada, a luminosidade dessa lâmpada, isso aí é a minha potência ativa. É o efeito que causou quando eu acionei o interruptor, que eu liguei uma lâmpada, né? Então, houve um movimento dos elétrons circulando aí no meu circuito, teve aquela força propulsora, que foi minha tensão elétrica, tinha resistência, que são os próprios condutores, mas o brilho da lâmpada, a luminosidade dessa lâmpada, isso aí pode ser traduzido na minha potência ativa. Ok? Eu liguei um liquidificador, um motor. O motor girando, esse giro aí do rotor, isso aí é meu trabalho, é a minha potência útil. Beleza? A potência, vamos dizer assim, não útil, a potência reativa é uma potência em que ela causa sequelas na nossa rede elétrica. Ela causa interferências eletromagnéticas, ela causa interferências nas harmônicas, fazendo com que a minha rede elétrica possua ruídos e podendo causar um mau funcionamento de um equipamento elétrico, chegando a queimar, dependendo dos casos, ou um mau funcionamento mesmo, entendeu? Então, a energia reativa, ou a potência reativa, através de efeitos eletromagnéticos, indutivos, isso aí suja muita rede, e a concessionária de energia te cobra uma multa se você
vamos dizer assim, sujar a rede dela muito, ok? Então, você tem na sua casa muitos motores, ar-condicionados, e está produzindo energia reativa, vai vir essa multa na sua conta de energia elétrica. Então, tem que ficar bastante atentos para isso aí, porque se você estiver usando muita energia reativa, tem que fazer um projeto para diminuir isso aí. Isso aí depois a gente vai ver lá na frente, instalações elétricas, eu comento sobre isso. Mas aqui eu quero que vocês entendam o conceito de potência, certo? Porque potência está diretamente ligado à energia. O que é energia? A nossa energia elétrica. E aí a gente vai falar muito lá em instalações elétricas, porque a gente depende da energia. A energia nada mais é que a potência, o trabalho daquele equipamento, a potência no tempo. Ou seja, eu tenho um equipamento que tem uma certa potência, que está trabalhando num certo tempo, isso aí me dá energia. Então, a minha energia elétrica, ela é diretamente proporcional à potência elétrica e ao tempo de utilização. Beleza? Então, quer gastar mais energia? Permaneça com o equipamento elétrico ligado muito tempo. Isso gasta mais energia. Quer gastar mais energia? Pegue um equipamento que tem uma potência elevada. Tipo, um chuveiro elétrico, um ar-condicionado, ok? Então, um micro-ondas. Esses equipamentos que têm uma potência mais elevada, eles gastam mais energia. Então, tem que ter um cuidado nesses equipamentos. Alguma dúvida? Alguma questão? Então, é isso aí, ó. A potência, ela pode ser definida por essa equação aqui também, ó. V vezes I ou U vezes I, ok? Potência deixa eu manter esse besouro aqui. A tensão vezes a corrente. Potência, tensão vezes corrente. E energia é potência vezes o tempo. Ok? Potência vezes o tempo. Bora ver se vocês estão entendendo. Eu vou fazer outra enquete aqui. Como é que eu saio isso aqui? Deixa eu pegar aqui. E uma outra perguntinha aqui. Lá. Qual o consumo de energia calcule isso aí. Deixa eu terminar aqui. Qual o consumo de energia mensal por um chuveiro elétrico de potência 5.000 watts? Qual o consumo de energia mensal por um chuveiro elétrico de potência 5.000 watts que fica ligado meia hora por dia. Meia hora por dia. Considere, só para aproximação, o valor quilowatt hora igual a R$ 1, aproximadamente. Opção 1. Deixa eu só calcular aqui, que eu vou colocar as opções. Aí eu vou lançar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui.
Tá? Então, vocês estão, dá para ver eu construindo a enquete aí ou não? Tá. Aí. Qual o consumo de energia mensal por um chuveiro elétrico de potência 5.000 watts que fica ligado meia hora por dia? Considere o valor do quilowatt-hora, que é o valor que a concessionária cobra, de R$ 1 1 quilowatt-hora. R$ 75 conto. Bota aí. No meu celular não aparece a enquete. Ah, não aparece, né? Não sei nem para que eu botei, então. Ó, o cálculo aí basicamente é... Deixa eu abrir aqui. Não abrir o Word, não. Para pegar, para calcular o consumo de energia, como eu coloquei mensal, a energia vai ser igual a potência vezes o tempo, ok? Então, a energia vai ser quanto? Quanto é que eu vou gastar de energia? A minha potência, que é 5.000, vezes... Esse vezes é ruim. Vezes o meu tempo, que é meia hora, que é 0,5. Porque o tempo tem que estar em hora, já que a concessionária cobra quilowatts-hora. Então, veja só, a concessionária cobra kilowatt, a cada kilowatts, então kilowatts é 1.000 watts, né? Cada 1.000 watts hora. Então, a potência é 5.000 watts, o tempo é meia hora, que é 0,5. Como isso aqui é por dia, meia hora é por dia, e eu quero o cálculo no mês, eu tenho que multiplicar isso aqui ainda por 30, porque é meu mês. E eu tenho que dividir tudo por 1.000. Por que eu vou dividir tudo por 1.000? Porque a concessionária te cobra em kilowatts, a cada 1.000 watts hora. Ela não te cobra a cada 1 watt hora, senão era uma porrada. Então, ela cobra assim, ó, 1 kilowatts hora. Então, para você fazer um cálculo de uma energia, você sempre tem que pegar a potência do aparelho, multiplicar pelo tempo que é utilizado por dia, e depois multiplicar por 30, que é no mês. Aí aqui a gente tem uma média, né? Porque às vezes eu posso 0,5 num dia, mas no outro 0,6, num outro 0,4. Então, isso aqui é só uma aproximação. E dividir por 1.000, que é para transformar para quilo. Então, se você cortar esses 3 zerinhos com esses 3 zerinhos, sobra 30 vezes 0,5, que é 15. 15 vezes 5, isso aqui é igual a 75 quilowatts hora. E se 1 quilowatt hora
é R$1, você gastaria no mês, só com chuveiro elétrico, R$75. Olha só. E uma coisa importante aqui, pessoal, esses números que eu coloquei aqui, eles não são totalmente aleatórios, não, viu? Essa potência do chuveiro, tem chuveiros elétricos com potências maiores, tem chuveiro com 7.500 watts, meia hora por dia é um tempo razoavelmente pequeno, dependendo aí da quantidade de pessoas que tem na casa e de quantos banhos você toma por dia, né? E quanto tempo tu fica com esse chuveiro ligado. Então, meia hora é um tempo bom, razoável. E R$1, eu coloquei uma aproximação assim, 1 kWh, se você olhar na sua conta de energia, com os tributos, com os impostos, é próximo de R$1, é 90 e poucos centavos. Então, é próximo de R$1. Coloquei R$1 para facilitar a nossa continha aqui. Então, olha só, no final do mês você ia gastar R$75. 75, já que 1 kWh é R$1. R$75. E dependendo aí de quanto mais tempo, né, que você passa, quanto mais tempo você passar, mais você vai pagar. Ok? Então era isso aí por hoje. Próxima aula, eu trabalho com algumas outras leis com vocês. Vão estudando também. Próxima aula eu vou colocar aqui para vocês as leis de Kirchhoff. Né? Isso é importante também para a gente entender mais lá na frente um projeto elétrico, que é as divisões das correntes, das tensões. Então, vamos falar um pouco sobre essas leis de Kirchhoff, próxima aula. E circuitos elétricos, né? Então, assim, o circuito elétrico é crucial para você elaborar um projeto elétrico. Você tem que entender esses conceitos de circuitos elétricos, por onde a corrente vai passar, como ela vai se dividir, o que é um circuito de malha aberta, o que é um circuito de malha fechada, e com isso aí, entendendo esses conceitos, vocês vão projetar depois um projeto elétrico bem feito, bem elaborado. Tá ok? Então, por hoje é só isso. Vou disponibilizar essa aula depois lá no YouTube. Quem quiser assistir de novo ou quem perdeu, avisa que tá lá. Falou. Falou, então. Falou, então. Boa noite a todos. É mais. Até.